O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele a que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, diz o Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, esse é o versículo 18. E aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa, ter. Prestai atenção à maneira como vós ouvis. Essa palavra que nós escutamos no dia de hoje está na sequência daquela palavra do semeador, a palavra do semeador, né, que lança a semente em vários terrenos e vem o inimigo e rouba aquela semente. Então, São Lucas chama a nossa atenção hoje para que tenhamos certo cuidado com a maneira como nós ouvimos a palavra, porque ela nos é facilmente roubada. E se a palavra nos é roubada, ela não produz o fruto necessário, que é a santidade da nossa vida, a nossa conversão, as mudanças de atitude, de comportamento. E por que a palavra era roubada, né, anterior a esse texto que nós ouvimos hoje? Era roubada por conta do descuido daquele que escutava. Por isso, nós devemos estar sempre atentos à maneira como nós escutamos a palavra, tá bom? Então, quando eu falo a escuta, aqui não entenda a escuta apenas como ouvir o som, né? Mas escuta como quem já coloca em ação, coloca em prática. Então, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele nos chama a dar certa visibilidade à palavra de Deus. E como que nós damos visibilidade à palavra de Deus? Nós damos visibilidade à palavra de Deus com o nosso comportamento, com a maneira como devemos e vamos viver neste mundo a partir daquilo que escutamos, a partir do direcionamento da palavra de Deus para nós. Precisamos ter cuidado com aquilo que ouvimos, porque a palavra, como naquela passagem anterior do semeador, ela pode ser roubada, pode não produzir o fruto necessário, pode não ser aquilo que Deus esperou ao lançar essa palavra. A palavra é lançada, é plantada em nós e ela precisa ser revelada. E como a palavra é revelada? Em nós. Assim como a semente, você lança ela ali na terra, depois joga água, né? Cuida a água, cerca de cuidados, depois ela começa a crescer. Vem a primeira folhagem ali, claro, futuramente produz flor e também fruto. Isso é a visibilidade. A palavra está em nós agora como semente. E a visibilidade, o produzir frutos, o crescer depois da folhagem, é no dia a dia, é na nossa vida, é no cotidiano. Ali na nossa família, no trabalho, onde você estiver, é ali que você deve dar essa visibilidade à palavra. Por isso, essa exortação para nós nesse dia.
prestai atenção à maneira como vós ouvis. Como temos escutado a palavra? Para torná-la de fato visível ou escutamos por escutar? Já tornou assim uma regra, apenas eu vou ali, escuto o evangelho, participo da Santa Missa, só que na minha vida não muda nada. Nós temos a responsabilidade de dar essa visibilidade. Quem não torna a palavra de Deus visível em sua própria vida, não progride na fé, não progride espiritualmente, não progride em nada. Porque como na passagem do semeador, a semente é lançada e ela morre, seca, é roubada, não produz ali a raiz necessária, não progride. Então quem não dá visibilidade à palavra de Deus no comportamento, nas atitudes, não progride, não vai progredir na fé. Não vai progredir também espiritualmente em nada. Mas é claro que nós estamos aqui para fazer o contrário. Nós queremos progredir na fé, nós queremos progredir na nossa vida espiritual, nós queremos progredir na nossa comunhão com Deus. É por isso que o escutar para nós significa colocar em prática. E hoje que nós celebramos São Padre Pio, claro, será que nós não podemos pensar a figura deste padre, né, contemporâneo a nós, próximo, né, à nossa vida aqui, como alguém que soube dar visibilidade à palavra de Deus com seus próprios gestos, com a sua própria vida, com aqueles eventos extraordinários, a ação da graça na vida dele, mas o que precisa, o que nós devemos fazer diante da ação da graça em nossa vida? Nós devemos corresponder. Não adiantaria de nada a iniciativa, então nós sempre correspondemos bem menos do que aquela iniciativa da graça de Deus em nossa vida. Deus tem constantes iniciativas de graça, Ele age em nossa vida com a graça para que tenhamos uma vida melhor, uma vida de oração, uma vida espiritual, uma vida de comunhão com Deus, mas nós não progredimos porque nós não correspondemos. O que isso significa? Que Deus, Ele sempre faz a parte dele, mas está faltando alguma coisa da nossa parte, está faltando alguma correspondência. Então, tudo aquilo que nós fazemos de bom é iniciativa da graça de Deus, em união com aquilo que nós correspondemos, entendeu? Não é só a sua força, não é só você que faz, você não é senhor da sua espiritualidade, do seu crescimento espiritual, mas ao mesmo tempo, se Deus tem a iniciativa e você não corresponde, a semente murcha. Aqui a semente agora entendida no primeiro momento como a palavra de Deus, mas entenda também a semente como a graça de Deus. A iniciativa de Deus para que você cresça espiritualmente, a iniciativa de Deus para que você progrida na fé, para que progridamos na fé, para que eu cresça na fé. Então Deus tem a iniciativa, mas aí Ele não encontra a correspondência. Então a graça de Deus é sempre superior, parece, àquela nossa capacidade de corresponder. Nós correspondemos às vezes 10%, um pouquinho só. Mas precisamos e pedimos sempre essa graça a Deus, que São Padre Pio, na vida dele, soube corresponder, soube dar visibilidade à palavra de Deus e soube dar visibilidade à graça de Deus na vida dele. E qual foi a consequência? Tamanha visibilidade da palavra de Deus e da graça de Deus na vida dele, transbordou para os seus contemporâneos, para as pessoas que viveram no período do Padre Pio, e iam até ele para serem tocados pela graça de Deus em Padre Pio. Pela graça de Deus que agia em um padre, que agia naquele Padre Pio. Visibilidade à palavra de Deus, penso que é a principal referência que podemos fazer a Padre Pio na liturgia de hoje. Então, unir, né, o santo que nós celebramos com aquilo que nós escutamos na palavra. E na primeira leitura, nós ouvimos a seguinte ordem ou exortação: não recuses um favor a quem dele necessita, a quem necessita de um favor, se tu podes fazê-lo. Irmãos e irmãs, eu tenho certeza que ainda neste dia, com certeza terão inúmeras oportunidades para vivermos este versículo. Não recuses um favor a quem dele necessita,
se tu podes fazê-lo. Esta é uma ordem de Deus para nós neste dia. É a oportunidade que temos nessa primeira leitura, a partir desta ordem da primeira leitura, é a oportunidade que temos para darmos visibilidade à palavra de Deus, para darmos visibilidade à graça de Deus na nossa vida. Seja doando os ouvidos, talvez para ouvir alguém, né, que vem ali falando alguma coisa, seja rezando, intercedendo por alguma pessoa, sendo sinal de graça, talvez ali na sua família, seja ajudando alguém de maneira material. Então, oportunidades não faltarão neste dia. A palavra se faz revelada em nossos gestos. A palavra se torna visível em nossos gestos, naquilo que devemos fazer, naquilo que o Senhor nos convida a viver neste dia. Não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. Será que estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo, que consideramos tão precioso, né? Meu tempo é precioso. Será que estamos dispostos a sacrificar o tempo para escutar alguém, para fazermos um pequeno gesto de saída de nós mesmos e também de saída de nosso egoísmo, talvez orgulho, vaidade, prepotência? Então, esse sair de si mesmo para ajudar alguém também trabalha a humildade em nosso coração. Talvez pareça até insignificante, talvez pareça um gesto insignificante, mas tem alguém por aí precisando e esperando por ele. Por um instante, fechemos os nossos olhos e agradeçamos a Deus e também peçamos a Ele a graça de que a palavra seja visível em nossa vida, mas também a graça de poder visibilizar essa palavra a partir desta ordem que ouvimos da primeira leitura, de não recusar um favor espiritual ou material àquele que se aproxima de mim, aquele que se aproxima de cada um de nós. Senhor Deus, envia o Teu Espírito Santo, a Tua graça, assim como enviastes a Tua graça em São Padre Pio, que sejamos transformados, que sejamos impulsionados a progredir na fé, a progredir espiritualmente, a progredir em santidade por conta da Sua presença, por conta do Teu amor, por conta de Tua constante iniciativa de amor para cada um de nós. Cuida, Senhor, dos nossos comportamentos, cuida, Senhor, da nossa vida espiritual, para que não fiquemos parados, estacionados, mas que caminhemos, Senhor, para a frente, com a Sua graça, com a Sua presença, tornando a palavra visível em nossa vida. Assim seja.